Olá, de 0 a 100 com saúde no ar. Vamos juntos entender os caminhos que levam à longevidade ativa com qualidade de vida. Hoje uma edição especial. Vamos falar sobre superação, dar a volta por cima, recomeçar. Uma edição para se inspirar e acreditar. Conosco, ele que tanto já nos ensinou aqui no programa, já é de casa, como eu digo, Dr. Bruno Stefan, cardiologista e médico do esporte, que trouxe um convidado, o Versul Carvalho. Doutor, bem-vindo, valeu por estar aqui com a gente de novo, hein? Obrigado, já estava com saudade de estar aqui e hoje a gente vai falar sobre um tema emblemático, uma condição que realmente vai trazer uma informação muito importante sobre como se prevenir de morte súbita. Nossa, realmente uma edição que vai ser forte, até mesmo emocionante, como eu já adiantei. A gente aqui tem sempre esse prazer de recebê-lo. Versul, bem-vindo à Revista Oeste, a Umbrella Mídia, de 0 a 100 com saúde. Obrigada pelo prestígio. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar participando aqui com vocês. Valeu. Ô, Versul, a gente quer logo conhecer um pouquinho dessa sua história que o traz até aqui hoje no programa, o que houve exatamente, assim, contando de uma forma um pouco resumida, no ano passado com você, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Tá, eu estava já um tempinho sem treinar, estava viajando, né? E eu falei, deixa eu ir correr um pouquinho lá no Parque do Ibirapuera, né? Eu treino com assessoria de corrida, hoje eu faço corrida de montanha, né? Mas eu treino no Parque do Ibirapuera. Então, correndo, fiz o aquecimento ali normalmente, como nós fazemos, ali aqueles 10 minutinhos, né? E parei para conversar com o pessoal lá da assessoria. E de repente, eu caí, eu comecei a cair, eu nem percebi que eu caí, né? Depois essa história realmente foi contada pelas pessoas, né? E eu fiquei desacordado. Foi quando começaram a me fazer o ressuscitamento, né? O pessoal começou a fazer a massagem cardíaca. E graças a Deus, tinham umas pessoas correndo lá, tinha um rapaz que era um amigo do Dr. Bruno, né, que estava correndo lá, foram correr naquele dia, e ligou para ele, e ele veio lá dar os primeiros socorros lá para mim, né? Nossa. E ele fez a reabilitação, eu voltei no quarto choque, né? Eu tive uma parada cardiorrespiratória, e aí no quarto choque que eu voltei. E daí eu fui para o hospital, de lá foram 45 minutos, né, nessa batalha da vida, né? Cheguei lá de ambulância, quando eu cheguei lá tinha uma equipe pronta para me receber. E depois de lá foram 7 dias de entubado, 7 dias na UTI, 7 dias no quarto, até eu voltar para casa depois de 21 dias. Nossa, é tudo muito impressionante mesmo. A gente vai entender com o Dr. Bruno já, né, os detalhes e a parte técnica do que houve com você exatamente. Mas você tinha algum histórico médico de doença? Costumava fazer exames periódicos? Olha, como eu sou um corredor já há muito tempo, eu fazia exames periodicamente. Todo ano era tudo certinho, não tinha um histórico nenhum, né? A não ser um caso, talvez, de família, né? Que eu tinha. Então, eu tenho um histórico de família bastante cardíacos, assim, na família. Então, eu acredito que posso ter sido um pouco isso. Mas eu fazia tudo certinho, eu corri, dava os exames, suplementação, assim. Mas era tudo certo. Poxa, que coisa, né? Dr. Bruno Stefan, então, salva a gente e conta o que houve exatamente, as suas primeiras impressões ou colocações do que aconteceu com o Versul. Tá para completar um ano esse incidente, né? O Versul, ele teve um quadro de parada cardiorrespiratória e isso daí é incomum, né? Quando uma pessoa ela faz uma condição de preparação para atividade física, vem fazendo o acompanhamento, como no caso do Versul, não é comum, já que estava com os exames todos em dia, mas fica o alerta também para fazer um refinamento desses exames. Mas o Versul hoje tem 53 anos, ele tem uma excelente forma física e naquele dia eu estava correndo com os amigos no Parque do Ibirapuera e eu estava um pouco mais à frente, mais ou menos 1,5 km à frente, e eu recebi uma ligação, Bruno, vem aqui que tem um homem parado e um monte de gente, eu acho que ele está morto. E aí eu voltei correndo aquele 1,5 km ali, cheguei lá, estava aquela confusão, aquele desespero, muitas pessoas ao redor e de fato o Versul estava deitado lá em parada cardíaca. Ali, eu acho que 1,5 km mais ou menos já fazia, mesmo eu correndo rápido, eu cheguei lá, já tinham vários minutos dele naquele processo de parada cardíaca.
Mas ele já estava sendo atendido, já estava sendo socorrido por alguns amigos. O personal dele, o Sidão, abraço ao Sidão, que começou todo o movimento ali de reanimação, estava fazendo a massagem. E eu cheguei e eu coordenei aquele processo. Comecei a dar as atribuições de cada um ficou numa posição para organizar o procedimento de massagem cardíaca enquanto chegavam os bombeiros. Quando chegou os bombeiros e eles trouxeram um equipamento que é fundamental para o sucesso da reanimação cardiopulmonar, que é o DEA, D-E-A, tá? Que é o desfibrilador externo automático. Então, esse equipamento que deve existir em ambientes de muita circulação, parque, aeroporto, hotéis, deve ter esse equipamento. Ele é fundamental para o sucesso da reanimação cardiopulmonar. Porque a principal causa de parada cardíaca é uma arritmia chamada fibrilação ventricular. E a principal causa que leva a essa arritmia é o infarto do miocárdio, infarto agudo, da doença coronariana. E essa arritmia, ela só reverte com choque. Então não adianta ficar fazendo massagem, não adianta ficar fazendo ressuscitação, reanimação, respiração boca a boca, que não vai fazer ele retornar se não tiver o choque. Daí a importância desse equipamento que realmente salva vidas. Os bombeiros chegaram, então eu coordenei esse processo de ministrar os choques, e ele voltou depois do 4º choque. Ele levou 4 choques. O período que eu estive lá foi mais ou menos esse período de 40 minutos, então foi por volta ali de 45 ou mais minutos de tempo de ressuscitação. Daí para frente foi feita uma ação coordenada também, que é muito importante para o sucesso do procedimento. Então, a esposa dele chegou, ela não estava na hora, a esposa dele chegou, eu conversei com ela, ela me contou mais ou menos que naquela semana ele tinha tido uma dor no peito, que foi um alerta do corpo dele dizendo que alguma coisa estava errada, mas que ele foi ao médico, e o médico que na ocasião talvez entendeu que aquela dor poderia ser uma dor muscular, uma dor de uma outra etiologia, e pediu para ele fazer alguns outros exames. Ele, mesmo tendo essa sinalização, manteve a rotina de treino da mesma intensidade, e aí provavelmente, após ter dado o sinal da doença isquêmica, o organismo respondeu com a parada cardíaca. Então, após eu conversar com a esposa dele, a gente organizou esse caminho até o hospital, o qual ele tinha convênio. Eu liguei para um amigo meu que trabalhava naquele hospital e que fazia o cateterismo. O outro passo, após ressuscitar, é desobstruir a artéria o quanto antes, porque quanto mais rápido a gente estabelecer o fluxo coronariano, o fluxo de sangue para o coração, maior a chance dele não ter sequelas nem cardíacas, nem motor. Afinal, foram 45 minutos ali de ressuscitação. Um tempo considerável. E eu consegui sincronizar com velocidade todo esse movimento, que ele chegou no hospital, já foi direto para a unidade coronariana, já foi direto para o cateterismo, e em coisa ali de 2, 3 horas ele já estava com a artéria desobstruída e o fluxo restabelecido. Ô, doutor Bruno, a gente tem imagens de quando o Versul caiu no chão no Parque de Ibirapuera. A Aline e a Mirella vão jogar aqui pra gente, tá aí. Quando o doutor Bruno disse que chegou, o Versul estava assim, já estendido no chão, sendo atendido por alguns colegas, algumas pessoas que estavam no local. E eu fico pensando, doutor Bruno, isso que ele descreve de que não percebeu que caiu no chão, o que começou a acontecer com ele, que ele perdeu esses sentidos, essa noção, deu essa fraqueza na perna, no corpo, já era o que acontecendo dentro do corpo? É muito interessante, né? Porque da hora que ocorre a obstrução do fluxo sanguíneo, né, o entupimento da artéria coronariana, aquela cessação de fluxo faz com que o coração fique atordoado e entre em diversas arritmias, e uma delas é a fibrilação ventricular, que faz com que o coração só fique tremendo e não gere fluxo, não gere batimento, o coração fica só tremendo. E o fato de não gerar fluxo, ele desliga o fluxo cerebral. Então a pessoa cai subitamente, nem consegue perceber nada. É a sensação mesmo de ter desligado o Avatar. Passou do on pro off. Vai lá e um segundo. Aquela cena do filme Avatar do boneco caindo é igual. Literalmente. A pessoa não percebe o que acontece e simplesmente cai.
e ali já está em parada cardíaca. Naquele momento já tem que iniciar o quanto antes o procedimento de reversão, porque o coração só fibrilando tremendo é um coração parado. Para tentar salvar a vida e evitar sequelas, né, que o Dr. Bruno citou. Versu, você depois, quando abriu o olho de novo, estava onde? Em qual momento? Eu só abri o olho 7 dias depois na UTI. Sério? Não. E o que você pensou na hora quando você abriu o olho? Primeira Onde coisa estou? Você se lembrou na hora do Ibirapuera? Eu não me lembrei, eu não me lembrei. A primeira coisa que eu pensei que tivesse acontecido, que eu tivesse sido atropelado por uma bicicleta dentro do Parque do Ibirapuera, né? Porque tem esse conflito lá de corredor com o ciclista. Foi o que eu pensei. Aí depois que me explicaram que na realidade eu tinha tido a parada cardíaca, né? E tinha sofrido o AVC e estava ali naquela situação. Que impressionante. Então, doutor Bruno, teve um AVC também? Antes de o senhor comentar isso, essa dor que ele teve no peito, que foi um alerta dias antes, por que deu essa sensação no corpo também? Já era a veia começando a ficar totalmente entupida, algo assim? O nosso organismo, ele é incrível, né? Então, ele já, provavelmente, se ele for prestar atenção semanas antes no organismo dele, ele vai ter uma recordação de que as coisas já vinham sendo alertadas de forma, uma tontura, um mal-estar, uma recuperação mais dificultosa, uma dor no peito, um aperto no peito, que muitas vezes é atribuído a outras causas. Hoje eu não estava tão bem, não comi tão bem, senti um pouco de cheiura ali, um incômodo ali no peito, e não é atentado para uma real causa, que seria a doença coronariana. Então é muito importante a gente ficar alerta para os sinais que o nosso corpo dá antes desse evento. Não que sempre aconteça. Às vezes a pessoa ela não tem esses sinais, porque ela não consegue ter a percepção. E aí isso pode acontecer realmente de forma muito súbita. Mas geralmente nosso organismo ele dá algum alerta. Isso, e o Versu não era de subestimar tanto esses alertas, né? Ele tinha acompanhamento médico, disse que sabia do histórico familiar e, inclusive, que quando sentiu essa dor, procurou sim o médico, que infelizmente acabou deixando ele embora sem precauções mais rígidas para prevenir, né, que acontecesse algo como aconteceu. O que seria o certo de se fazer a partir dessa dor no peito, doutor Bruno, para ele não chegar a ter que apagar? Então, na vigência de um quadro de dor no peito, de precordialgia, deve-se afastar de atividade de moderada a alta intensidade até que seja estabelecida, esclarecida a causa daquela dor. Tá? Então, o ideal seria colocar Versu de molho, vamos seguir com uma nova investigação, fazer novos exames, reavaliar. Só que é muito difícil para um atleta de alta performance deixar ele em repouso pleno, né? Até mesmo porque também esse processo de realização de exames muitas vezes demoram muitas semanas e isso acaba atrapalhando a mente do atleta, que não consegue ficar sem treinar. Então, muitas vezes o atleta ele é impulsionado a fazer essa negligência com o organismo por causa que não quer parar. Não é verdade, Versu? Super verdade. Muito interessante tudo isso que o senhor está falando, porque meu corpo realmente começou a dar o sinal. E o que eu pensei? Eu falei, não estou conseguindo mais acompanhar o pessoal lá na frente. Eu preciso treinar mais. Continuei treinando mais pesado, me esforçando cada vez mais. Puxou ainda mais a máquina que estava fragilizada. Quando certo seria eu ter parado, como o doutor falou, né? Eu só queria treinar. É muito difícil realmente para quem corre, assim como buscando performance. Tem parar. Objetivos, né? E o treino diário faz toda a diferença, além do prazer, né, em treinar. Mas você não teve culpa, né, doutor Bruno? Ele estava só querendo praticar um esporte, não estava... Esse feeling, talvez com o acompanhamento do médico do esporte, o médico do esporte, pela vivência, ele já conhece. Né? Então, ele já tem esse feeling de dizer, não, vamos ficar, vamos negociar, vamos diminuir a carga, vamos fazer um ajuste desse remédio que é a atividade física, dessa medicação que faz tão bem, vamos fazer um ajuste para que você não tenha efeitos colaterais maiores. Então, o médico do esporte ele tem essa gerência de orientar a carga de treinamento, enquanto esse treino pode apresentar risco à saúde. Esse talvez tenha sido o vacilo do Versu por ter se afastado nesse momento de um médico do esporte ou de um médico que possa fazer essa correção de volume de carga até ele ter esclarecido toda essa causa da dor que ele apresentou antes. Claro. E aqui a gente tem uma outra foto do Versu aí, então, já acordando no hospital, na UTI. Uma anterior também é do Versu
na maca hospitalar. A gente vai girar aqui a próxima foto aí, ainda dormindo, né, já com os equipamentos necessários para manter o tratamento, a recuperação. E mais uma vez a foto anterior do Versul caído no chão, doutor Bruno. No próximo bloco vamos fazer um alerta. Eu queria entender esses primeiros socorros que podem ser decisivos para o andamento, né, da recuperação, de salvar uma vida. Quando que a pessoa atrapalha ou que ela realmente pode ajudar, como aconteceu, o rapaz que fez a ligação e que também chamou os bombeiros, que veio com a máquina essencial. É rapidinho, a gente faz uma paradinha, já voltamos com essa edição especial e emocionante. Um caso de superação. É possível viver mais e melhor, nunca é tarde para começar a se cuidar, mas quanto antes, claro, melhor. Continue por aqui. O meu recado agora é para você, homem ou mulher, que está sofrendo com a queda de cabelo. Gente, é sério, dá uma olhada nessa imagem. Isso é uma cliente real do É Coisa de Pele Hair, com uma alopécia grave. Agora olha o que acontece depois de 2 meses de tratamento. Ficou bom, não ficou? E olha agora, com 6 meses de tratamento, que resultado mais incrível! A Débora está aqui, vai falar desse produto que tem ajudado centenas de milhares de clientes a recuperar a autoestima e ter cabelos mais volumosos. Bem-vinda, Débora! Muito obrigada, Adriana. E é isso mesmo. Um oi para você que está em casa. E isso não é imagem de internet, gente. É a nossa cliente que se chama Lisa. Ela teve uma solução definitiva para sua queda de cabelo. E antes de eu te explicar por que o É Coisa de Pele Hair funciona, eu quero já dar um presente para a audiência da Oeste. Ligue lá agora no 0800 552 5500 e ganhe 2 meses. Ligue e fale com a nossa equipe que eles explicam o que você precisa fazer para ter os 2 meses desse tratamento maravilhoso. Gente, É Coisa de Pele Hair é um tratamento em 2 passos, o shampoo e o tônico capilar, ambos à base de nanotecnologia e biotecnologia, que vão prevenir a queda, restaurar o couro cabeludo, fortalecer os fios e fazer você ter o mesmo resultado da Lisa. Enquanto eu falo, olhe os outros resultados reais dos nossos clientes. É Coisa de Pele Hair atua na causa do problema, bloqueando o hormônio DHT, principal responsável pela queda dos cabelos, e então estimulando novamente o crescimento dos seus cabelos. Não é milagre, gente, é ciência. Ligue lá agora no 0800 552 5500 e ganhe 2 meses. A ligação é grátis, o frete também. E lembrando que os espectadores da Oeste têm 2 meses de tratamento. Ligue agora então e fale com as consultoras do É Coisa de Pele Hair. Já estamos de volta, hoje falando sobre um caso impressionante de superação. Vamos aprender a prevenir situações de risco à nossa saúde e estamos entendendo também a importância de atendimentos imediatos e de bons médicos. Dr. Bruno Stefan com a gente aqui. Vamos de novo dar uma analisada então, como eu disse no primeiro bloco, nessa foto do Versul caído no Ibirapuera, com algumas pessoas ao redor dele. Doutor Bruno, como a gente deve proceder quando a gente vê uma pessoa nessa situação? Porque tem populares que querem ajudar, mas às vezes podem acabar atrapalhando. Mas no caso, foi feliz o primeiro socorro do Versul? Eu não estava lá nesse momento, quando eu cheguei já estava aquele cenário ali de confusão, muita gente curiosa, filmando inclusive, né? Aquela hoje em dia, né? Qualquer coisa vai para as redes, mas tinha uma multidão ali ao redor dele. E isso, de certa forma, até atrapalha por causa das saídas de socorro, na chegada, saída de socorro. Mas o que é importante, na suspeita de uma parada cardiorrespiratória, o mais importante é pedir ajuda. Então, localizou, viu uma pessoa parada, tenta ver se a pessoa está respondendo. A pessoa não responde, a ação principal é pedir ajuda e chamar o DEA, que é o dispositivo, o desfibrilador, né? Externo automático. É isso que vai fazer a grande diferença. Após isso, já imediatamente começar as massagens cardíacas até que a ajuda chegue, que o DEA chegue, que é o que vai realmente restabelecer a ressuscitação e fazer ter sucesso esse procedimento. Então, localizou a pessoa caída, veja se ela tem resposta. Não tem resposta, a pessoa não responde, pede ajuda, grita por ajuda, chama e pede para que traga esse equipamento, algum socorro, liga para o SAMU, liga para o bombeiro, chama
ajuda no sentido de trazer esse Profissionais, equipamento, né? Treinados. Se for um ambiente que tenha grande circulação de pessoas, né, aeroportos, hotéis, parques, geralmente é por legislação ter esse equipamento, então o bombeiro local ele vai levar esse equipamento. E é um equipamento que qualquer pessoa ela pode, é intuitivo, você coloca e qualquer pessoa pode fazer a aplicação ali do DEA. Obviamente, se a pessoa já tiver o bombeiro que já tem experiência, já sabe a utilização, vai acelerar esse processo, tá? Então, geralmente as pessoas os locais que apresentam esse equipamento, eles têm treinamento de pessoas chaves ali para poder começar esse processo. Mas é um equipamento muito simples. E o que ele faz exatamente? Então, o que ele fez no Versul, o equipamento? Esse equipamento, ele vem com umas pás que dão choque. Essa pá, ela faz a leitura do eletrocardiograma para identificar qual que é o ritmo cardíaco que ele está e o aparelho vai conversando. Então, ele vai dizendo, afastar, identificando ritmo cardíaco, identificando parada cardíaca, choque recomendado, afastar. E aí as pessoas, ele faz tudo, o equipamento faz tudo. Choque recomendado, ele choca, depois que é dado o choque, ele identifica novamente qual o ritmo cardíaco, e se for um ritmo já de retorno, ele pede para checar o pulso para ver se a pessoa retornou. Se não, ele manda reiniciar a massagem para preparar para um novo choque e fica fazendo esse ciclo até a pessoa retornar. Ah, que bom que a máquina orienta também, né? Caso não seja uma pessoa muito experiente. Então, exato. Então, é um choque forte, porque o corpo da pessoa parece pular na hora. Sim, é um choque. Você não se lembra, né, Versul? Não lembro. É choque para organizar ali o impulso elétrico e reativar o batimento normal. Então, na situação de fibrilação elétrica, é uma confusão, é uma confusão elétrica. E ali impressiona que não gera... muito também, né? Quem não está acostumado. Mas a gente vê esse equipamento ser muito utilizado, inclusive em campos de futebol. A gente se familiarizou com o termo, né? Desfibrilador, o nome complicado, mas alguns atletas sempre precisam ter ali perto, porque, surpreendentemente, exato, né? Porque eles também sofrem acidentes no campo. Essas atividades de alta intensidade, de alta demanda cardíaca, é onde mais provavelmente pode acontecer esse episódio de parada cardíaca. Então, nesses ambientes esportivos, tem que ter equipamento, tem que ter equipe preparada para fazer isso, para aumentar a chance de sucesso. Dá para falar mais ou menos quantos volts tem essa máquina no choque? Sim, a gente tem dois dispositivos, aí, duas formas de fazer o choque, né? São 300 joules de intensidade. Forte mesmo, né? No ambiente hospitalar, né, ele também funciona da mesma forma, só que a gente usa outras pás manuais. Né? São pás manuais e o próprio médico vai lá e choca 300 joules. A gente fala que é não sincronizado. Você consegue entender e acreditar? Já caiu essa ficha de tudo que te aconteceu? E fala pra gente do Sidão, que a gente vai jogar a foto dele aqui. Como que foi a participação dele nesse dia o ano passado? Eu nem consigo imaginar como que foi esses choques, né? Não tenho nem ideia do que foi. E o Sidão é um grande amigo, né? Ele era o nosso treinador lá na nossa assessoria, né? E ele que deu os primeiros passos, com outro rapaz, o Marcos, que também era da assessoria, que ele era um bombeiro, né? Ele tinha o conhecimento de fazer, né? o treinamento para poder fazer o ressuscitamento, né? Aquela massagem. E eles começaram ali. Dali eles já ligaram para minha esposa, ela estava no trabalho, porque a gente trabalha muito próximo ali. Dela, né? E ela veio, se deslocou lá para o Ibirapuera, e já começou a falar com o Dr. Bruno lá, e ela já deu andamento com o Dr. Bruno lá, foi conversando com ele. Que foi uma coincidência impressionante o Dr. Bruno estar no parque, ter uma pessoa que eu conhecia, ligar, ele atender, ou seja, Deus queria que você ficasse mais um pouco, né? A gente pensa nessas coisas nessa hora, porque é uma mágica, né? Algo sobrenatural, essa sua sobrevivência, foi ainda bem. Sobrenatural. Interessante que fazia muito tempo que eu não corria, não estava correndo. Olha só. E nesse dia me colocaram num grupo de WhatsApp do condomínio, né, de umas pessoas que iam começar a correr naquele dia e me colocaram num grupo. E vamos correr? Aí eu falei, me colocaram num grupo de WhatsApp aqui. Tá bom, vamos ver, se eu chegar cedo eu vou. E era noite, né? Era noite, cheguei tarde. Aí eu não sei, nesse dia, eu não sei dizer, foi sobrenatural de verdade. Eu aceitei entrar num grupo,
Tanto que esse grupo ele só existiu para essa corrida, depois nunca mais foi feito outro evento, só foi para essa. Foi um grupo criado para salvar o Versul, né? Porque Realmente. Eram 5 pessoas, 5 moradores do condomínio que criaram esse grupo, me colocaram lá, eu fui com eles, eu, como já corria, estava 1,5 km na frente deles. Né? É uma distância também, mas você falou que deu um gás, né, para chegar logo. Nossa, olha, voou literalmente o nosso super-homem, Dr. Bruno Estevam. Eu corri muito, para chegar lá e tentar por um bom entender, motivo. né? E realmente era aquilo mesmo, ele estava em parada cardíaca e aquela confusão toda. E, doutor Bruno, por que o Versul passou 10 dias, 7 na UTI? Como que o corpo dele estava passando por quais processos nesses dias? Então, o Versul ele tem um histórico de atleta. Então, a vida inteira ele treinou, a parte muscular muito boa, a fisiologia dele muito boa, mas o organismo dele sofreu devido ao tempo de falta de fluxo adequado. Você imagina que naquele ambiente ali de massagem cardíaca, mesmo com todos os esforços, o fluxo cerebral ele é diminuído. Então, existe ali um sofrimento cerebral de fluxo sanguíneo e pelo tempo que existiu esse sofrimento, né, então houve um processo de isquemia cerebral. Então, ele teve um AVC. Então, o AVC isquêmico por baixo fluxo cerebral, devido a esse tempo que ele ficou em parada cardíaca, fez com que uma parte do cérebro dele sofresse. E isso deixou com que ele ficasse em coma muito tempo, até ele acordar. Foram 7 dias, né? 7 dias. E aí foi o grande desafio. Então, o desafio agora não era mais ter restabelecido a circulação do coração e ter feito ele voltar. O desafio era salvar ali os neurônios, poupar os neurônios para que eles possam voltar com uma maior funcionalidade e não ter sequelas. Ele levou 7 dias para recobrar a consciência. Então, foi muito bom o atendimento no hospital que ele teve. O Catarina, Santa né? Catarina. Então, fizeram todo aquele procedimento de pós-parada, que é o cuidado neurológico, deixar o cérebro numa situação de repouso, poupando energia ali para ver se ele consegue recuperar os neurônios. E foi feito muito bem, né? Parabéns à equipe do Santa Catarina, porque depois de 7 dias ele voltou lúcido, totalmente lúcido, com alguma dificuldade no início de memória e a sequela motora, que no início foi bem importante. Agora ele está num processo de reabilitação, já está recuperando, mas de todo esse cenário, o que ele apresentou de sequela foi mínima, foi lucro, foi sucesso, foi um tratamento esse histórico atleta de dele sucesso contribuiu. Fundamental. Digamos que foi um divisor de água. Muito provavelmente as pessoas que não tivessem esse histórico de atleta iriam sofrer muito mais as consequências. O organismo ele não ia ter capacidade de suportar tanto tempo de falta de fluxo sanguíneo e aí a sequela seria muito maior. Muito provavelmente uma outra pessoa sem histórico de atleta estaria acamada, sem consciência, em estado vegetativo muito provável. Olha o recado, hein? É por isso que o Versul veio aqui dividir a história, para a gente, né, pensar nessa importância, refletir nesse caso todo, que realmente nos inspira a nos cuidarmos e a ficarmos atentos. Exames médicos de rotina, a importância de estar praticando esporte com frequência. A alimentação, por exemplo, contou também para o bom estado dele. Não só a alimentação, é essa atividade física de sempre, mas também hidratação, o senhor sempre comenta. Pode ajudar a salvar a vida num caso assim? É um conjunto de fatores que estão imbuídos aí na medicina do estilo de vida que ele seguia direitinho antes do evento. Então, o Versul hoje ele tem 53 anos, apesar do episódio que teve com ele tem uma saúde muito boa, né? Do ponto de vista físico, mental, ele não tem nenhuma limitação para trabalho, ele trabalha com a parte cognitiva aí e não tem nenhuma limitação. A parte física ele está em reabilitação. Então ele realmente colheu frutos do estilo de vida que envolve todos esses pilares da medicina do estilo de vida que a gente sempre fala aqui, né? Alimentação adequada, sono, manejo de estresse, atividade física, controle de tóxico e boa conexão social. Ele tinha nota 10 nesses quesitos, por isso que ele está hoje aqui contando essa história de superação. Que bom, que alegria pra gente, viu, Versul? E a gente já vai ver um pouquinho as fotos da sua recuperação, que seus tratamentos seguem até hoje, eu acredito, né? Teve muita fisioterapia,
Mas antes da gente dar uma olhada também, doutor Bruno, esses dias que o Versul ficou na UTI, ele se alimentava, ia ao banheiro, como era feito isso? O que ele comia? Ele ficou em coma nesses dias, então ele ficou entubado, a parte respiratória pelo ventilador, a parte nutricional ele ficou recebendo por sonda, também foi sondado para fazer a parte de micção, a parte de diurese. Então ele ficou totalmente monitorizado nesse sentido, até ir desmamando e tirando esses equipamentos. Emagreceu muito nesse período? Perdeu massa muscular, não tem como, né? Massa muscular. Mas aí é mais uma outra vantagem de quem tem massa muscular, porque ficar 10 dias, 7 dias de UTI em coma, e numa pessoa que não tem reserva muscular, é destruição, derrete, queima músculo. 7 dias de UTI, a pessoa sai de lá já em estado catabólico. Então, o Versul, ele teve a perda de massa muscular, mas ele recuperou rapidamente e hoje ele está com um padrão de composição corporal muito bom. Está com um corpo ótimo, corpo de atleta mesmo. Versul, quando você acordou lá na UTI, o que você já percebeu assim no seu corpo que estava estranho? Quais foram suas principais dificuldades de recuperação? Principalmente a mobilidade, né? Eu já não conseguia mais mexer o braço, a perna, tudo o meu lado esquerdo estava muito comprometido. Então eu não conseguia mais me mexer na cama, levantar, sentar. O fisioterapeuta começou a me colocar sentado, eu caía, né? Eu até brinco porque parecia aquele João Bobo de posto, né? Igual o Nenê. Igual o Nenê. Colocava e sentava. Firmeza. Então essa foi a principal causa assim, que eu percebi. A principal mudança no meu corpo. Como foram essas sequelas, doutor Bruno? Inclusive o AVC, ele atinge sempre o lado esquerdo ou pode ser qualquer lado? Pode ser qualquer lado, mais frequentemente é o hemisfério esquerdo e a alteração motora que ele descreveu, né? Da hemiplegia esquerda, né? Paralisia do lado esquerdo. Não foi total, né? Parcial, ele está em reabilitação. O rosto está intacto, inclusive, né? Você tem alguma dificuldade de movimentação de braço e de caminhar ainda, bem discreta, mas o rosto está intacto, né, doutor Bruno? Quando saiu tinha desvio da rima, tinha desvio, e aí ele também fez fisioterapia para o rosto e hoje está praticamente normal, né? Que bom, hein? Vamos dar uma olhadinha, então, como foi essa fisioterapia já no próximo bloco. Importante a parte boa dessa história, a recuperação. A seguir, nossas últimas considerações com nossos convidados. Um programa para a gente não esquecer. E também o reality Mudança de Vida, um basta na obesidade. Vamos ver como foi a última semana da Gabriela Moraes, a participante dessa temporada. Não vai perder, né? De volta para o nosso bloco final. Agradeço a sua companhia até aqui. Nós estamos juntos nessa busca pela longevidade saudável, pelo caminho do equilíbrio. Versul Carvalho com a gente, Dr. Bruno Stefan também, uma história incrível, realmente de filme, mas da vida real. A gente tem um pouquinho, Versul, Dr. Bruno, de imagens da recuperação, da fisioterapia do Versul. Vamos assistir algumas? Então aí o Versul fazendo uma bicicleta, né, adaptada, parada em uma sala. Como que foi essa dificuldade para começar a fazer esse movimento? Demorou muito? A bicicleta, assim, demorou um certo tempo, né? Logo quando eu cheguei em casa, eu comecei a fazer a fisioterapia. Como eu não andava, não movimentava muito, o fisioterapeuta trabalhava muito a parte de fazendo exercício na cama, até ele conseguir que eu desse os primeiros passos. Então aí levou mais ou menos um mês para me chegar na parte da bicicleta. E tá pedalando direitinho. Qual que é a próxima imagem que a gente tem? Ah, essa que você falou, movimentos na cama. Isso. Ainda não dava para levantar a perna assim sozinho, estava sem força. Estava sem força. Hoje consegue um pouco? Hoje eu consigo até fazer leg press. Caramba! Leg press é pesadona, né? O fortalecimento, o Dr. Bruno sempre fala que músculo é ouro, não é? Musculação é a chave da longevidade. Que a gente tem que guardar no nosso banco muito ouro que é músculo, o Dr. Bruno fala. Mais uma imagem que a gente tem, aí principalmente por causa do AVC, essa dificuldade com o braço esquerdo. Isso, aí eu era fazendo alguns exercícios, né, para exercitar o cérebro para que o movimento voltasse no braço esquerdo. Que modernos, hein? E você sente que melhorou bastante a movimentação do braço? Muito. Consegue hoje fazer alguns movimentos? Você é canhoto ou destro? Eu sou destro. Ah, que sorte também, hein? Que bom. Ah, legal. Próxima imagem que a gente tem, fazendo transporte. Aí já era o transporte. Que tal esse movimento? Ajudou bastante? O transporte foi algo que não foi muito bom para mim, não. Mas ele doía muito as minhas costas, né? Então aí a fisioterapeuta achou melhor não fazer mais. Faz sentido, né, doutor Bruno? Sim, o organismo ele tem que estar em equilíbrio muscular.
Então tem um lado que está mais fraco, mais fragilizado, e a biomecânica desse movimento começou a gerar dor. Então, realmente assertiva essa conduta de organizar esse equilíbrio muscular, e depois ela pode voltar a te indicar novamente o transporte. Não era hora de forçar, tem outros aparelhos para ir usando até chegar lá. Aí, na sua casa, né, Versu? Isso. Na minha casa, com o meu primeiro fisioterapeuta, né, eu fazia todo o tratamento em casa. Né? Uma caminhadinha aí? Isso, uma caminhadinha. Esses aí foram os meus primeiros passos, tá? Então, demorava para conseguir levantar o pé do chão? Demorava. Dobrar o joelho? Minha perna, vocês podem perceber, ó, como ela fica bem torta, né? Eu não conseguia movimentar. A esquerda? Isso, a esquerda. Também. E aí você já estava começando com uma ajudinha de um já apoio Isso. a dar uns primeiros passos do renascimento, Isso. né? Mais uma temos? Mirella está separando para a gente. E aí caminhando então nas ruas de um bairro, bastante tranquilo, muito melhor do que estava no quintal de casa. Aí já estava até dando uns melhores passos, né? Ainda estava um pouco puxando para o lado esquerdo, mas já estava bem melhor nessa época ainda. E sem apoio, né? Sem apoio já sem a órtese também, já não estava mais usando a órtese, né? O que é a órtese? A órtese era um apoio que eu tinha para poder levantar meu pé para poder andar melhor. O que é isso, doutor Bruno? Ele ficou com o pé um pouco caído. Então a órtese, ela é como se fosse uma prótese para alinhar a posição do pé, até correção. adquirir, né, a memória daquela posição, a musculatura para poder ficar na posição adequada. E tá melhor já, né? Muito, que bom, viu? Que alegria, de novo eu digo. O doutor Bruno, a pessoa que está nos acompanhando, que agora fica um pouco preocupada, eu já pratico esporte, que será que eu preciso fazer de exame? Será que eu corro esse risco? Ou eu vou começar, deixar de ser sedentário e praticar alguma atividade física? Quais exames fazer? Qual médico procurar? Então, se você é jovem, não tem sintomas nenhum, não tem histórico de doença, não tem nenhuma queixa, então você pode fazer atividade física. É recomendado que você faça pelo menos uma avaliação médica, fazer um eletrocardiograma para poder ter mais tranquilidade. Agora, se você tem mais de 35 anos ou tem história familiar de doença cardiovascular ou apresenta algum sintoma, aí é recomendado que você passe por uma bateria de exames, uma avaliação mais detalhada, preferencialmente com o médico cardiologista, que vai te pedir um eletrocardiograma, pode pedir um ecocardiograma para ver a morfologia do coração, um teste ergométrico para ver como é que está o teu coração no exercício e no esforço, e aí então te liberar para atividades de alta intensidade. A rigor, atividades de baixa intensidade, como caminhada, musculação com carga leve, geralmente não tem risco para esse tipo de evento. Mas para cargas moderadas, cargas de maior intensidade, atividade de corrida, é bom a gente sempre ficar mais atentos e procurar a ajuda médica. E o doutor Bruno já responde para a gente as possibilidades reais, mas Versu, você tem a intenção de voltar a correr? Acha que consegue chegar lá? Por enquanto você está nas caminhadas, conseguiu recuperar esse andar, não é? Qual a sua expectativa daqui para frente? Suas principais dificuldades de movimentação no momento, quais são? A minha principal dificuldade é realmente dar esse primeiro passo para conseguir correr. Eu ando tudo, mas eu não consigo ter esse impacto. Agora, voltar a correr é o meu sonho. Eu preciso voltar a correr de qualquer jeito, né? Sempre foi sua Sempre paixão, foi, né? foi Da minha sua paixão. esposa também? Da minha esposa, a gente sempre viajava muito para correr, como a gente faz corrida de montanha, a gente viajava muito, né? Então a gente deu uma parada agora, né? Com isso, mas eu tenho certeza que isso é provisório, que eu vou voltar com certeza. O que você sente que é a principal dificuldade no corpo atualmente ainda é andar e movimentação de braços? É mais a perna mesmo, Perna? né? Essa caminhada, né? Eu consigo caminhar, mas eu não consigo dar aquele impulso forte para correr. Aquele primeiro passo que você precisa pensar para poder soltar o músculo, ainda não vai, mas ainda tá com certeza vai vir, com certeza. Conta com a nossa torcida. Agora, o médico é realista, né? Não gosta de iludir paciente. O que o senhor falou para o Versu, doutor Bruno? O Versu, ele tinha uma causa tratável de doença cardíaca, que foi feita uma angioplastia, foi colocado aquela molinha no coração que manteve o fluxo cardíaco adequado. Ele já foi submetido a testes de avaliação física, que é o teste ergométrico, o teste cardiopulmonar, que já mostrou que ele está apto para fazer atividade física. Porém, agora a recomendação é a dose da carga do treinamento. Então isso o médico cardiologista, o médico do esporte, vai fazer o desenho da prescrição do exercício para que ele possa treinar numa zona segura
e não tenha nenhum risco para o coração. Ele já está apto sob esse aspecto. O maior limitante dele hoje é a parte muscular. Ele precisa encaixar essa biomecânica de corrida, é isso que ele está buscando no momento, conseguir retomar a biomecânica de corrida, porque se ele correr numa biomecânica errada, ele vai ter lesões musculares. Então, esse é o ponto agora. Mas da questão cardiovascular, ele está liberado com uma prescrição médica, aonde é a zona de treino, aonde é a zona de segurança, aonde é a zona de resfriamento. Ele seguindo essas recomendações, ele está seguro. Fazer um planejamento direitinho e devagar, né, para ser bem consolidada essa recuperação. O Dr. Bruno Versul tinha 52 anos quando sofreu esse incidente. Como o senhor disse que chama mesmo? Parada cardíaca? Parada cardiorrespiratória. Tá. Famosa morte súbita. A gente ouve muito esse termo. É uma idade que precisa de atenção especial? Homens e mulheres podem sofrer na mesma proporção esse tipo À de medida parada? que a pessoa vai envelhecendo, ela precisa aumentar os cuidados e as vigilâncias em cima da doença coronariana. Então, acima de 40 anos, a mulher, depois que começa o processo de menopausa, de decaimento hormonal, também aumenta a chance da doença coronariana. Então, com o envelhecimento, a partir dos 40 anos, já é interessante, antes de fazer uma atividade de maior intensidade, fazer todo esse check-up cardiovascular na busca, no rastreamento da doença aterosclerótica e fazer a prevenção adequada, com medicamento, com prescrição do exercício nas zonas de segurança, e isso quem vai orientar é o médico do esporte, o cardiologista, que tem essa expertise. Claro. E há facilitadores da parada, como, por exemplo, obesidade, como cigarro, álcool? O energético também falam muito, né? E às vezes a gente gosta de tomar antes de fazer um esporte. Os suplementos, os ergogênicos, os ativadores do sistema cardiovascular, os termogênicos. Então tem que ter cuidado, tem que respeitar a prescrição, não seguir receita de amigo, não seguir receita de internet, porque fulano está tomando, vai funcionar para ele, vai funcionar para mim. Não é essa a regra, tem que buscar sempre orientação do que tomar, respeitando as condições individuais de cada atleta, de cada recreador, cada pessoa que quer fazer atividade física. É bem-vindo com as indicações, alguns desses ativos de pré-treino, mas, como eu sempre falo, a diferença entre um remédio e um veneno está na dose. Então, cuidado com a dose, cuidado com a procedência do suplemento, com a prescrição. Então, tudo isso tem que ser respeitado para que a pessoa possa ter benefício desses ergogênicos. Alertas valiosos. Versul, a gente está caminhando para o fim da entrevista, a gente quer saber um pouquinho de curiosidades da vida pessoal dentro desse turbilhão que você viveu. O que mudou na sua vida de lá para cá, do Versul antes da parada cardiorrespiratória para o de hoje? Rotina, relações, em geral? A grande mudança realmente foi mais na parte da corrida, né? Realmente, porque, para vocês terem uma ideia, eu voltei a trabalhar muito rápido. Eu não me afastei. Eu fiquei 15 dias lá da UTI, depois eu peguei umas férias de 30 dias e logo na sequência eu voltei a trabalhar. Né? Super importante a ajuda da família, da minha esposa que me apoia em todos os momentos, me apoia até hoje, né? Se não fosse por ela, acho que ficaria muito difícil toda essa condição, mas hoje eu levo uma vida praticamente normal. Eu vou, trabalho, pratico atividade física moderada, né, como o doutor Bruno comentou, né? Ele passou para mim todos os treinos agora, né? E eu levo uma vida normal. Não né? dramatiza muito, Não. isso é positivo, né, Versul? Super positivo. Aqui, ó, que a gente pôs na tela, sua esposa, como ela chama? Karen. Karen, né, que também curte corrida, sua parceirona. Como que foi o apoio familiar nesse momento importante? Fez diferença? Faz toda a diferença. Sem o apoio familiar, com certeza a gente não chega a lugar nenhum. E a gente brinca que o Dr. Bruno é o nosso super-homem, né? Ele já é conhecido por isso. Tô achando que você é o Robin, então. Porque o que é isso? É praticamente um herói também. Podemos montar uma dupla aí, né, doutor? Quem sabe? Quem sabe salvar o mundo. Ele não correu mais depois daquele dia lá, só entrou no grupo, mas eu convido ele para voltar a correr comigo aí quando a gente voltar. Dr. Bruno, olha lá, o Versul te chamando, hein? Tá aceito esse desafio, vai ser uma honra correr do seu lado, vai ser emocionante. Obrigado, doutor. Pode me chamar que eu também curti tá bom, a ideia, tá super viu? convidada, viu? Expert no assunto, né? E já você vai estar correndo, manda essa notícia pra gente que a gente vai estar na torcida. Então aqui é a sua homenagem da sua esposa, parabéns pela recuperação. Gostaria de deixar um recado para quem nos acompanha, um incentivo, para quem às vezes acha que
pode acabar desistindo, eu tenho uma limitação e não sirvo para o esporte? Olha, eu vou deixar um recado para todo mundo, sim. Não existe limitação, eu sou a maior prova disso, né? Quando eu comecei a correr, que eu tinha vontade, né? A minha primeira instrutora me perguntou, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero ganhar. Ela olhou para mim, ganhar? Você tá de brincadeira, né? Não, você pode ali participar de umas corridinhas. Eu provei para ela que era possível, mesmo eu tendo começado a correr tarde, né? E já está com a idade um pouco avançada, eu provei para eles que era possível, né? Como eu comentei com vocês, eu tenho alguns troféus de corrida, né? E não existe limitação nenhuma. Hoje em dia também, né? Estou aqui com uma sequela ainda aqui do meu lado esquerdo, mas estou me esforçando para voltar. Então, nada é limitação. Acho que tudo está na mente. Se a gente consegue pôr na mente que nós vamos fazer, nós vamos fazer. Eu estava lá na cama e eu fiquei pensando. Uma motivação foi, eu tinha duas opções. Ficar aqui chorando, reclamando, ou eu correr atrás e voltar a andar a fazer minhas coisas. Então foi isso que eu fiz. Eu pus na cabeça que eu queria e estou aqui buscando minha recuperação e tenho certeza que eu vou voltar a correr. Você emocionou a gente agora, hein? Deixou os nossos olhos aqui lacrimejados. Muito legal. Me sinto tocada e tenho certeza que quem nos acompanha também, Versu. Você chegou a ter alguma experiência daquelas que falam, as pessoas que passam pela quase morte? Teve alguma visão? Hoje você curte mais a vida, vive mais o momento presente? Ou isso tudo não liga muito, não entra nessa? Olha, eu não entro muito nessa não, tá? Mais aquela prático. experiência pós-morte, acho que é a única que eu tive, que eu me senti em outro planeta, tá? Isso era verdade. Eu sentia que eu estava lá numa nave espacial, que eu estava indo para alguma guerra, para alguma coisa, eu precisava salvar o mundo. Eu lembro muito disso. Uau, mas eu não lembro do meu corpo, interessante. minha alma ter saído do corpo, eu olhando meu corpo ali, claro que a gente vê em filme, eu não vi não, tá? Poxa, obrigada por compartilhar essa história toda com a gente, tantos detalhes. Doutor Bruno, deixa qual orientação, palavras finais para quem nos acompanha? A recomendação e a lição que a gente aprende hoje com a história do Versu é: vamos aprender a ouvir o nosso corpo, respeitar o nosso corpo. Ele dá sinais de como que a gente está e do que a gente precisa fazer. Geralmente, a gente pode evitar esses eventos se fizer um acompanhamento com o médico, com o cardiologista. Se você pretende fazer atividade física, de corrida, de alta intensidade, tem mais de 35 anos, história familiar, tem algum sintoma, vá no médico antes, faça todo o enredo de exames, toda a avaliação clínica, para depois sim fazer a atividade com maior segurança. E a outra questão que a gente vai deixar aqui é que muito importante é você ter um pensamento positivo em cima de qualquer cenário. Ele está aqui hoje bem, mas muito disso se atribui, como ele falou, à extrema positividade que ele tem em cima do pior cenário. E hoje ele está aqui uma pessoa feliz, apesar da sequela, apesar do que aconteceu, sem nenhuma limitação, porque isso para ele hoje não é uma limitação, é apenas uma parte do processo e ele já se enxerga novamente conjugado com a esposa naqueles momentos de alegria, compartilhando corridas juntos. Já se enxerga, isso é o principal, você visualizar o teu desejo e a partir daí tomar ações nessa direção. E por último, lembrar que a massa muscular é a nossa reserva fisiológica. Cuidar da nossa composição corporal, do nosso estilo de vida, vai predispor, vai fazer com que você tenha uma melhor autonomia e maior chance de vencer e viver esses desafios, inclusive essas questões de saúde, de hospital, que eventualmente a gente vai acabar precisando. E a nossa massa magra é o nosso maior aliado. Vamos buscar sempre manter uma boa composição corporal, com predomínio de massa magra, fazendo musculação, uma dieta adequada, um sono restaurador, que isso daí vai favorecer a gente ter uma história tão positiva de superação como a do Versu. Que legal. E, doutor Bruno, então a questão do equilíbrio emocional conta na recuperação de um paciente? Total. Já existe, inclusive, muitos trabalhos mostrando que, né, a positividade, a capacidade da pessoa gerenciar o pensamento, ela influencia na fisiologia e na resposta ao tratamento. Que legal. Ô, doutor Bruno, para a gente ir encerrando, o brasileiro, como que é a relação dele com o coração? Ele é de fazer os exames de rotina, procura médicos, cuida disso, e é de ter muitos problemas cardíacos, o brasileiro? Não, o Brasil hoje ele vive numa epidemia de obesidade, não é? Bem preocupante, um alerta inclusive às mulheres, né, que no último censo 40% das mulheres estão em sobrepeso e com isso acaba trazendo o aumento também das doenças cardíacas, né, incluindo a aterosclerose e a doença coronariana que leva à morte súbita na maioria das vezes
na sua manifestação de arritmia. Então, é um alerta, é uma preocupação. O Brasil está nesse processo de piora das doenças cardiovasculares. A gente precisa melhorar, fazer mais campanhas de incentivo à mudança do estilo de vida, promover mais programas como esse, que levam informação de qualidade, leva casos de superação, para que a gente possa tentar mudar o nosso pensamento e o nosso padrão de estilo de vida, que hoje não é muito bom. É isso aí, doutor Bruno. E o senhor tem outros pacientes ou conhecidos que viveram casos de superação? A gente está até juntos aqui confabulando, pensando em fazer ser algo rotineiro aqui no Do Zero a 100 com Saúde, trazer esses casos que inspiram e que são realmente de uma superação incrível, né? Tem outros casos? Vamos combinar próximas entrevistas assim? Da minha parte, já estamos combinados. Existem outros casos bem interessantes, emblemáticos de superação, mostrando que é muito importante a gente manter um estilo de vida, manter uma atividade física regular, e isso impacta na evolução de várias doenças. Então, a gente tem casos de esclerose múltipla, de Parkinson, de AVC, né, de obesidade mórbida, com sucesso através do esporte. Então, o esporte, ele salva vidas. De verdade, né? E o doutor Bruno, deixa o endereço da sua rede social, que o senhor está sempre postando conteúdos muito interessantes, pertinentes, médicos, de assuntos variados, assuntos que estão em alta, sendo discutidos e muito esclarecedores. Eu sigo, claro, e curto muito. Então, para quem quiser me seguir, o meu Instagram é Dr. Bruno Stefan. Então, tenho colocado lá bastante assuntos, inclusive o histórico do Versul vai estar lá também para ser compartilhado, e precisa ser movimentado essa história para impulsionar essa corrente de longevidade e estilo de vida saudável. E eu tô lá no Instagram do Dr. Bruno também, ele me trata, é meu médico, né? Eu posto também no meu Instagram a nossa evolução, com muita alegria. O Dr. Bruno chegou na minha vida. Um grande orgulho meu, Adriana Reide, grande orgulho eu tô meu. Me esforçando. Tá impulsionando bastante, é uma referência aí de estilo de vida, né? E é muito importante ter pessoas assim, comunicadoras, que levam informação de qualidade na direção do estilo de vida saudável. Com o maior prazer. Eu também, mas ainda, o doutor Bruno tem muitas outras pacientes bacanas que são um exemplo ali, que está a olho nu, né, para a gente acompanhar a evolução e o quanto tão bacanas vivendo com saúde. Doutor Bruno, obrigada por ter vindo de novo, e vamos combinar já nosso próximo encontro por aqui, viu? Parabéns pelo trabalho com o Versul e sucesso cada vez mais, é o que eu te desejo. Obrigado pelo convite, já estou ansioso para os próximos episódios, trazendo essas histórias de superação igual a do Versul. Versul Carvalho, quero te dar um abraço já, viu? Obrigada por ter vindo aqui, por dividir com a gente a sua história, compartilhar momentos tão emocionantes da sua vida. Te desejo recuperação plena, volte a correr o quanto antes, conta com a gente, volta aqui quando conseguir, que acredito que seja logo, para falar sobre mais essa etapa concluída e vencida. Eu que agradeço pelo convite, é muito importante compartilhar minha história, espero que eu possa ter ajudado alguém aí, se a gente conseguir, quanto mais pessoas a gente conseguir impactar que pratica atividade física, vai ser bem melhor. Ajudou muito. E o Versul Carvalho, ele tem Instagram, mas não é de postar muito, né? Mas quem quiser me seguir lá, fala aí, nós Versul Carvalho, sim. né? Versul Carvalho. Eu vou ver se eu posto um pouquinho mais agora. Vai. Começa a postar um pouquinho dessas fotos e vídeos da sua recuperação, conta essa história que vai ser um sucesso, viu? E é muito bacana, ajuda muita gente. Tá legal. Valeu! E agora então vamos ao reality, mudança de vida, um basta na obesidade. Você está acompanhando o dia a dia da Gabs? Nossa participante se comprometeu a mudar hábitos de vida para melhor, claro, para viver com mais disposição e saúde. Para isso, está sendo assessorada por um clínico geral, um personal trainer, uma nutricionista e uma psicóloga. Reality no ar! No café da tarde de hoje, vou comer ovo mexido e uma massa. Tô mostrando bastante para vocês outras opções de café da tarde. Essa semana eu tava muito afim de comer ovo, até comprei uma cartela de 30 ovos. Então vou utilizar, e tô fazendo outras formas de
de lanchinho da tarde, né? Ontem foi cozido, hoje vai ser o ovo mexido. Depois eu ver se eu faço algum bolinho, alguma outra coisinha assim. Eu amo ovo mexido, gente. Acho que eu nunca vou enjoar. Posso enjoar do cozido, agora mexido eu amo. Olá, eu sou a Juliana Lemos, psicóloga especialista em comportamento e transtornos alimentares. Faço parte da equipe multidisciplinar que acompanha a Gabs em todo o processo de mudança no estilo de vida dela. Essa semana tivemos um encontro muito proveitoso e trabalhamos questões como preocupações produtivas e preocupações improdutivas. E por que trabalhar essas demandas? Porque a preocupação ela aumenta a ansiedade, o estresse e em decorrência disso acabamos buscando um conforto na comida. Então eu e a Gabs focamos nas preocupações produtivas, que são as preocupações que vão fazer com que ela alcance os seus resultados. Eu e a Gabs organizamos a agenda, plano de alimentação, o plano de atividade física, questões da maternidade, de trabalho, fazendo com que ela tenha um planejamento e consiga auxiliar com o seu processo de mudança, tornando ele mais prazeroso possível e diminuindo a ansiedade e o estresse que podem prejudicar todo o seu processo de mudança. Cadê a água? Vem aqui, garoto! Vem aqui, Tutu! Valeu, Gabi! Nossos agradecimentos ao Dr. Roberto Zeballos, à doutora Marina Yazigi, ao Pedro Brandão, personal trainer, e à Juliana Lemos, psicóloga. Obrigada também ao patrocínio dos produtos do É Coisa de Pele Hair, que ajudam a Gabs no combate a um problema de queda de cabelo. Diariamente, a Gabi posta essa evolução no Insta, @Gabs, ou Gabi, melhor dizendo, _Moraes. Siga também o @de 0 a 100 com saúde e tem acesso a conteúdos inéditos, você vai gostar, eu garanto. Os programas completos ficam à sua disposição, já sabe, no YouTube Umbrella Mídia. Obrigada pela companhia, vamos viver por mais tempo com saúde? Estamos juntos nessa jornada. Até a próxima edição.